O Flamengo não tem que se envolver, opinar, tecer qualquer comentário em relação à indicação do Vasco em jogar ali ou lá. O Marcelo Santana revela pontos importantes nessa polêmica que envolve o mando de campo no primeiro jogo da semifinal. A briga entre Vasco e 777 tem novos capítulos. Hoje é aniversário do Lloyd Augusto. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Não se esqueça da MetGol, é a casa de apostas, minha parceira, para que você faça o cadastro rápido e fácil. Estou deixando na descrição o link da MetGol e também no comentário fixo. Divirta-se! Bom, Marcelo Santana traz informações importantes sobre o posicionamento do Vasco na escolha em jogar no estádio Newton Santos. E eu, de maneira imediata, trago o vídeo para a tela. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã, institucionalmente não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada no passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas. E se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco. E como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo. Já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas do Maracanã, mas a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição. Essa decisão do Vasco de jogar no estádio Newton Santos tem vários questionamentos. Mas o Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso. O Flamengo tem que entrar em campo aonde o Vasco escolher mandar o jogo. Quem é o Flamengo para fazer vários questionamentos? O melhor para o Vasco seria isso. O melhor para o Vasco, eu não entendo porque o Vasco luta para jogar no Maracanã e agora, quando pode, escolhe Newton Santos. Isso não é um problema do Flamengo.
Não é um problema do Flamengo. É um problema do Vasco e dos vascaínos. O Flamengo não tem que se meter nos porquês do Vasco da Gama. Na minha opinião, o Vasco se apequena escolhendo o estádio Newton Santos. Ainda acho pior jogar no Newton Santos com os setores norte e sul fechados por uma questão de segurança. Por que não se pode jogar no estádio Newton Santos com o estádio recebendo a sua capacidade total? Tudo muito esquisito, tudo muito estranho. Eu também acho que o Vasco deveria escolher jogar no Maracanã. Eu acho, inclusive, que o atual elenco do Vasco não tem a ideia da grandeza do clube e das conquistas do Vasco dentro do Maracanã, das vitórias que o Vasco já obteve dentro do Maracanã, palco de grandes conquistas do Vasco, as maiores, inclusive. Esse elenco do Vasco, quando escolhe jogar no estádio Newton Santos, desconhece a história do clube. Mas o Flamengo não pode questionar. Não é um problema que envolva o Flamengo. É um problema do Vasco, dos jogadores do Vasco e da torcida do Vasco, que o Flamengo não tem que se meter. O torcedor do Vasco tem muito mais a ver com o Maracanã do que com o estádio Newton Santos. E eu não quero saber se para o Flamengo é melhor jogar no Maracanã ou no Newton Santos, se a torcida do Flamengo prefere Maracanã ou Newton Santos. Isso é um problema deles que eu não quero saber. Quero saber o que é melhor e o que potencializa para o Vasco. Mas o Vasco decidiu jogar no Newton Santos, acabou. É um problema do Vasco e não é um problema do Flamengo. Bom, novos capítulos aí do imbróglio que envolve o Vasco e a 777, a empresa norte-americana, conseguiu na justiça que o Vasco não tenha liberdade para tomar todas as decisões na Vasco SAF. Entende a 777 que, como o Vasco está sendo gerido pelo Pedrinho através de uma liminar, nem todas as decisões importantes poderão ser tomadas com livre-arbítrio do Vasco, porque, no entendimento da 777, essa liminar pode cair a qualquer momento e algumas decisões foram tomadas e não poderão ser revertidas. Por isso eu cobro muito aqui agilidade na justiça, tanto essa decisão do próximo dia 12, quanto na arbitragem. A gente precisa saber, de uma vez por todas, quem é o sócio majoritário na Vasco SAF, para que o Vasco possa caminhar, para que o Vasco possa andar. Nós imaginamos que a Justiça irá decidir e definir o Vasco como sócio majoritário, recebendo, inclusive, as ações de volta, as ações vendidas pela 777 por descumprimento do contrato. Mas esse é o nosso pensamento, essa é a nossa torcida e a gente não sabe como será a cabeça do juiz. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like aí.